RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá a todos, eu sou o Mauro Cadete, sou um dos presbíteros da Igreja Batista da Ramada e hoje trago uma mensagem para vocês da Palavra de Deus em Apocalipse 2, 1-7, cujo título é Amor e Verdade até ao fim. Eu irei ler a Palavra de Deus, todo este texto, Apocalipse 2, 1-7, irei ler na versão Almeida Revista e Atualizada. E assim diz a Palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Neste último livro da Palavra de Deus, nós vemos esta primeira de 7 cartas que Jesus Cristo transmite às igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. E nesta primeira carta, nós vemos que é transmitida por meio do apóstolo João, da parte de Jesus Cristo. Nós vemos no versículo 1 qual é o destinatário. Na verdade, a igreja de Éfeso como um todo, por meio do seu mensageiro ou o anjo da igreja que é aqui descrito. Jesus Cristo, como sempre faz nas suas cartas a estas 7 igrejas, ele dá uma descrição também de si mesmo à igreja de Éfeso. Mas antes lembrar que esta cidade, Éfeso, é a cidade principal da província romana da Ásia, na altura atual Turquia. É, na verdade, uma das mais populosas e prósperas cidades do Império Romano e com grande influência para o resto da região. E muito provavelmente o motivo pela qual foi a primeira a ser endereçada. Mas Jesus Cristo dirige-se a esta igreja dando uma apresentação de si mesmo, no versículo 1. Ele descreve-se a si mesmo como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esta linguagem simbólica aqui de Jesus Cristo, as 7 estrelas, simbolizam os líderes das igrejas. É isso que significa esta expressão. Na verdade, que mostra que Jesus Cristo, como o Senhor e Supremo Pastor da sua igreja, ele conserva os líderes das mesmas. É da mão de Cristo que aqueles que confiam nele e o seguem jamais serão arrebatados. E isto é uma realidade para os líderes das igrejas também. Os pastores, anciãos, presbíteros, diáconos. Jesus Cristo cuida deles, os conserva na sua mão. Cristo, o Supremo Senhor e Pastor da Igreja, é o mesmo que anda também no meio dos 7 candeeiros, outra referência simbólica às 7 igrejas. Que significa que Jesus Cristo conhece aquilo que o seu povo faz, a sua igreja faz, como os seus discípulos agem, como vivem, como crescem. E certamente nós, como discípulos de Jesus Cristo, iremos prestar contas um dia no tribunal de Cristo, da forma como nós vivemos para Ele, tendo nós sido salvos por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo apresenta-se aqui aquele como conserva os seus líderes, mas também conhece a sua igreja.
E ele descreve isso mesmo continuando a falar da igreja de Éfeso no versículo 2, em que diz: conheço as tuas obras. Jesus Cristo, como Deus homem, ele é omnisciente. Ele conhece as obras dos seus discípulos e certamente conhece as obras da igreja de Éfeso, as quais descreve, continuando no versículo 2, conhece tanto o seu labor como a sua perseverança. O labor está a falar do serviço, o trabalho cristão. Árduo labor era a descrição da igreja de Éfeso. Eram discípulos de Cristo que se afadigavam no serviço cristão. Mas também eram uma igreja que continuava firme no meio das dificuldades e por isso Jesus Cristo menciona a perseverança. A perseverança no meio do labor refere-se ao compromisso no serviço cristão, mesmo no meio de outras responsabilidades que eles poderiam ter. E dado o contexto da cidade de Éfeso, uma cidade ligada ao comércio, na qual passavam 4 das vias comerciais mais importantes do Império Romano, certamente muitos dos membros estavam ligados ao comércio, sendo também uma cidade portuária. Mas, ainda assim, com os seus trabalhos, eles esforçavam-se para servir a Cristo e a sua igreja, fazendo crescer os seus dons e talentos, mesmo no meio de dificuldades. Eles suportavam provas por causa de Jesus Cristo, mas ainda assim a sua fé não esmoreceu. Apesar de serem perseguidos nos seus trabalhos, marginalizados até por serem cristãos, a sua fé não esmoreceu. Continua Jesus Cristo também dizendo que esta igreja não suportava homens maus e foi capaz de detectar, pôr à prova aqueles que se declaravam apóstolos e não eram, e acharam-nos mentirosos. Isto diz 2 coisas sobre a igreja de Éfeso que são de grande importância para nós nos dias de hoje. Primeiro, mostra que eles tinham uma busca incessante pela santidade. Ou seja, não suportavam homens maus, diz este versículo 2. Aqui é no sentido de homens ímpios que praticavam as obras da carne. Então, na igreja de Éfeso, o mundanismo ficava à porta da igreja. Também, a igreja de Éfeso era marcada pela busca da verdade e da sã doutrina. Descreve aqui falsos mestres, pessoas que se declaravam apóstolos, e a igreja de Éfeso foi capaz de os achar mentirosos. E como é que isso aconteceu? Como é que eles puderam detectar a mentira? Porquê? Porque sabiam a verdade. Mantiveram-se firmes na doutrina dos apóstolos, submeteram-se a essa mesma verdade, o seu ensino. Mais especificamente o apóstolo Paulo e também outros líderes que Paulo tinha encomendado à igreja, como por exemplo Timóteo e Tíquico. Na verdade, era uma igreja robusta e foi abençoada pelo legado espiritual ao longo de cerca de 30 a 40 anos até esta carta, desde a plantação da mesma. Tanto que Paulo deixou em Atos 20 líderes ali estabelecidos. Então eles conheciam a verdade e por conhecerem a verdade, convencidos e firmados pelo Espírito Santo, eles detectavam o erro. Era a prova que esta igreja era madura espiritualmente. Na verdade, até este ponto, eles tinham conservado aquilo que Paulo tinha aconselhado em Efésios 4, 14 e 15. Eles não eram mais, e citando o versículo, meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. O que é triste nos dias de hoje é que são poucas, muito poucas igrejas, poucos cristãos, que têm prazer na lei do Senhor, prazer em crescer no conhecimento de Cristo. Na verdade, é até lamentável que esta geração é a geração com mais acesso a recursos para crescer espiritualmente. É esta mesma geração que mostra maior pobreza em termos de maturidade. E as igrejas nos dias de hoje são marcadas por ter eternos bebés espirituais. Mas, irmãos, que possamos ser encorajados por aquilo que
O apóstolo Paulo disse à igreja de Éfeso em Efésios 4, 14 e 15, estou a repetir a citação, que no final do versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. No versículo 3, continuamos a ver que Jesus Cristo faz menção à sua perseverança ao suportar provas por causa do nome de Cristo. Esta era uma igreja fiel no meio da perseguição. A fé da igreja de Éfeso era aprovada por Jesus Cristo. Não se deixaram esmorecer, menciona Jesus Cristo no versículo 3. Hoje em dia, ainda que de forma oculta não se menciona isso em público, mas o cristianismo é considerado a religião, quiçá, mais perseguida em todo o mundo. Cristãos ao redor do mundo são perseguidos por causa da sua fé, mas deve trazer grande consolo se sejamos perseguidos e sofrermos até fisicamente por isso, ou psicologicamente, mentalmente, que iremos receber um grande consolo e até coroas, galardões da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No versículo 4, nós vemos aquilo que, na verdade, é talvez a porção mais conhecida deste texto, em que Jesus Cristo destaca e dá uma advertência à igreja de Éfeso. O facto deles terem abandonado o primeiro amor. Eles abandonaram o primeiro amor que os impactou na plantação desta igreja, e se quiserem podem analisar com mais detalhe como começou esta igreja em Atos 19. E a igreja de Éfeso, cerca de 40 anos depois de ter sido plantada pelo apóstolo Paulo, ela abandonou o primeiro amor. Isto é uma referência a que, apesar desta igreja ser comprometida com a verdade, detectar falsos mestres, eles perderam o fervor e a alegria iniciais por servir a Jesus Cristo. Na verdade, até fazendo uso das palavras de João, em 2 João, capítulo 6, eles deixaram de viver de forma obediente à palavra de Deus. Na verdade, como mostra do seu amor, eles deixaram de andar segundo os seus mandamentos. O que isto nos mostra é de que nada vale ter muito conhecimento teológico e até saber defender a sã doutrina, se isso não for acompanhado por um amor fervoroso por aquele que é o centro de toda a teologia, toda a palavra de Deus, Jesus Cristo, o Verbo. Se não estamos dispostos a viver esse amor de uma forma prática para com os nossos irmãos e até o próximo, servindo, investindo nas suas vidas espiritualmente, é vão buscarmos defender a verdade, até participar em debates teológicos e coisas do género. Então precisamos, se é o teu caso, precisamos de voltar ao primeiro amor. Precisas de voltar ao primeiro amor. E Jesus Cristo, no versículo 5, mostra como é que isso acontece. É por meio do arrependimento ao qual Ele mesmo exorta a igreja de Éfeso. Primeiro a lembrar de onde caíram. E muitas vezes, quando nos abandonamos do amor a Cristo, uma das marcas disso mesmo é o esquecimento. Nós não nos lembramos de como agir. Por isso Jesus Cristo exorta a que possam lembrar de onde caíram, mas arrependerem-se, como a marca de um cristão genuíno, sabendo que Deus é poderoso para perdoar. Jesus Cristo aponta aqui até uma consequência, se não se arrependerem, que esta igreja iria perder a sua influência e iria até ser destruída. No versículo 6, nós vemos ainda no final desta carta a Éfeso um pequeno encorajamento, um destaque que Jesus Cristo faz, na verdade um elogio, que eles foram capazes de odiar as obras dos nicolaítas. Na verdade, os nicolaítas eram um povo que eram um conjunto de crentes, seguidores de Nicolau, que apostataram, na verdade, da fé.
E eles praticavam um estilo de vida dissoluto, libertino, centrado na sensualidade. Eles queriam contaminar a igreja e os efésios foram capazes de resistir a isso. Esta é uma das formas nas quais Satanás tenta destruir igrejas nos dias de hoje, tentando-as por meio da imoralidade sexual. O que é um completo atentado àquilo que é algo fundamental para uma igreja ser forte. Família é um atentado à família. É um atentado aos casamentos saudáveis e bíblicos. Então deve-nos entristecer e fazer até vigiar os nossos corações sempre que ouvimos sobre pastores, líderes, membros de igrejas que caem em pecados nesta área, as quais a igreja tem a principal função de se proteger com a palavra de Deus e afastar-se destas práticas. Como mencionei anteriormente, o mundanismo não tem lugar na igreja. Por último, Jesus Cristo, como sempre faz em todas as cartas, ele termina com um encorajamento. Primeiro, uma exortação aos crentes a poderem ouvir e entesourar estas verdades. Quando diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas este encorajamento de Jesus Cristo é centrado no porvir, no futuro. Fazendo menção aqui à figura do vencedor. O vencedor é o cristão que no final, na vinda de Jesus Cristo, conserva a sua fé. E este encorajamento para viver fielmente no presente é acompanhado de uma realidade futura. E que realidade é esta? É aquilo que Jesus menciona. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da verdade da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isto faz menção à eternidade, ao paraíso, ao céu. Como descrito em Apocalipse 22, 1-5, que menciona ali a árvore da vida no meio do paraíso, do céu. Mas que enorme esperança nós temos de que iremos estar na presença de Deus, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. E já terminando esta mensagem, na verdade é isso que deve ser um encorajamento para vivermos fiéis no presente, não só com a verdade, mas também com o primeiro amor, o amor fervoroso por Jesus Cristo. Amarmos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É isso que nos deve motivar a viver de forma fiel para a glória de Deus no presente, sabendo que os nossos olhos devem estar postos na meta, onde a nossa salvação, já garantida no presente, será consumada no nosso encontro com Jesus Cristo na eternidade, onde desfrutaremos da glória de Deus por toda a eternidade. Este é o legado que devemos viver no presente e passar também para as futuras gerações. Uma igreja, discípulos de Jesus Cristo, que vivem a verdade em amor. Que esta mensagem possa abençoar as vossas vidas, irmãos. Que Deus vos abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.